Bom, hoje a casa está muito cheia e eu acho isso legal, mas também é ruim estarmos apertados. De qualquer maneira, muito obrigada pela presença de todos. Não está funcionando. Não está funcionando. Está gravando som. Ok. Nós vamos passar uma lista de presença e é muito importante que vocês assinem. No topo da lista tem o nosso site, o site do fórum. Então, para quem não conhece, quiser pegar o endereço para acessar, consultar programações, vocês podem participar também, darem opiniões para a discussão, quem vocês gostariam que participasse do fórum. Então, seria legal também essa interatividade com vocês. Hoje o nosso palestrante é um membro da casa que vocês conhecem. E eu quero agradecê-lo por aceitar o convite, por gostar do fórum, apoiar o fórum. E eu vou passar a palavra para ele, o professor doutor Mário De Pina. Obrigado, Ana. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar nesse evento. Aliás, eu aproveito para dar os parabéns aos organizadores por manter essa tradição viva. Sempre, e na maioria das instituições de pesquisa do mundo, existe um fórum de discussão, geralmente chamado de grupo de discussão, ou café com os cientistas, coisas assim, em que os alunos apresentam e discutem ideias que estão aparecendo na hora, e geralmente isso é a incubadeira de muita coisa interessante que acaba sendo publicada e viram descobertas realmente interessantes e discussões que valem a pena. Então, essa interação que existe entre uma instituição de pesquisa e seus alunos está no centro de toda a efervescência que acontece em instituições desse tipo, seja universidades, seja instituições de pesquisa. Então, novamente, meus parabéns aos alunos por manterem essa tradição viva e meus agradecimentos por me chamarem para isso também. Eu não esperava uma plateia tão grande, assim, tão robusta. Não sei o que eles ofereceram para vocês ali fora, mas eu não tive nada a ver com isso. Tá? Vai ser no máximo R$1 por pessoa, então não esperem demais. Na verdade, quando eles me chamaram para falar alguma coisa aqui, eu disse, olha, eu prefiro falar sobre alguma coisa que eu esteja fazendo agora, né? que esteja para sair ou algo assim, que fica sempre mais interessante você ver o começo, meio e fim de alguma coisa. Né? Então, como eu estava com esse trabalho para sair, eu falei, então vou falar sobre isso, que é um assunto bem geral, e deve interessar uma plateia eclética, como é a do fórum. E é sobre isso que eu vou falar. Mas para não ficar só naquela coisa muito técnica, de um paper e tal, eu vou fazer uma pequena introdução sobre o assunto. Vocês estão me ouvindo? Tá, eu estou achando que isso aqui está amplificando, mas na verdade não está, né? A caixa. Vamos ver aqui. Não tem nenhuma luzinha acesa. Tem que manter... Não precisa disso, né? Precisa? Precisa, tá. Então tá bom. Não, porque agora eu estou me ouvindo aqui meio alto demais. Pronto. Então, para continuar, o que eu fiz foi preparar uma pequena introdução sobre o assunto e depois eu falo da parte técnica, propriamente dita, que é esse tal trabalho. Tá? Então, o assunto, a introdução, é sobre um assunto muito básico nas ciências comparativas, que é a homologia, e é um assunto que sempre me interessou desde que eu era estudante, e que... é mais ou menos um daqueles assuntos eternos dentro da história da biologia. As pessoas discutem, tentam responder perguntas, respondem essas perguntas, as perguntas mudam, aí outras pessoas em outras gerações tentam responder de um novo jeito, e aí surgem outras tradições, surge a sistemática filogenética, surge a sistemática molecular, e a discussão nunca sai de voga. Sempre vocês vão encontrar discussão sobre homologia em revistas de biologia evolutiva, biologia comparada e sistemática. É um daqueles assuntos que nunca morrem. E, bem, essa apresentação é mais uma prova disso, né, de que isso é verdade historicamente. Por quê? Porque ele é um assunto extremamente central. E como todo assunto muito central, ele lida com conceitos fundamentais dentro de uma determinada ciência. O que significa que, à medida que essa ciência vai mudando, esse conceito tem que ser enxergado em novas luzes também. Então, ele está sempre sendo discutido, sempre mudando, nunca se torna desatualizado. Mas, na verdade, a noção de homologia é uma coisa muito antiga. Ela precede a biologia evolutiva, ela precede até, de certa forma, a biologia, porque é uma espécie de conceito que lida com ciências comparativas de um modo geral. Existe sempre uma noção intuitiva do que é homologia quando a gente está comparando coisas, em geral.
Tá? É uma coisa intuitiva, você não precisa ser biólogo, você não precisa ser cientista para você perceber isso. Você, quando compara duas coisas, você necessariamente está partindo essas coisas em pedaços equivalentes que você considera informalmente como homólogos, entre aspas. A interpretação que se dá a essa equivalência é que é o cerne da discussão de homologia dentro das ciências e dentro da biologia em particular. Para nós biólogos, eu posso partir logo desse segundo ponto, homologia na biologia. Todo mundo sabe que, se você pegar, por exemplo, membros dos vertebrados tetrápodos, você vai ver que eles não são só parecidos lá de fora e na posição no corpo, eles são parecidos também na composição deles. Os ossinhos que compõem eles são parecidos. Eles ocupam as mesmas posições relativas uns aos outros. Eles têm uma série de parâmetros de comparação que levam a gente, naturalmente, a imaginar equivalências entre essas partes. E, finalmente, equivalências entre o todo. E se você extrapolar o pensamento um pouquinho mais, por que não equivalências entre o corpo inteiro dos animais? É aí que a gente passa da equivalência entre partes para a equivalência entre todos, que começa a ter o paralelo com a filogenia ou história evolutiva. Essa relação que existe entre as partes é do mesmo tipo que existe entre organismos inteiros. Só que antes você está falando de homologias e depois você está falando de evolução. Então é por isso que os dois conceitos são tão relacionados. Como é que eu vou mudar aqui? Será que você podia mudar para mim, Érica? Acho que fica mais fácil do que eu ficar na frente da tela. Obrigado. A primeira, na literatura ocidental, não grega, a primeira referência que a gente pode encontrar ao conceito de homologia é desse cara aí, Pierre Belon, século XVI. Eu tenho certeza que muitos de vocês não conhecem ele, não é uma figura das mais conhecidas. O pessoal dessa época não é muito conhecido. Eles não entram muito no sistema educacional sobre biologia, mas é uma figura bem importante, bem interessante. Se vocês forem cavar o que ele escreveu, o que essas figuras escreveram no século XVI, XVII, XVIII, são todos muito interessantes. Claro, pessoas que tinham as limitações da biologia do seu tempo, mas ainda assim extremamente argutas nas suas observações e nas suas conclusões. Então, Pierre Belon é considerado o marco inicial, o marco zero do entendimento de homologia na cultura ocidental. Próximo slide, por favor. Desculpa, antes disso, naquele segundo livro dele lá, sobre a natureza dos pássaros, De la nature des oiseaux, tá? Em que ele fala sobre os pássaros europeus e dos locais que ele conhecia na época. E tem uma figura que é muito famosa, aí, próximo slide, por gentileza, isso, que é os dois esqueletos de uma ave e de um ser humano, com um do lado do outro, na mesma posição, com setinhas indicando, com as mesmas letras indicando coisas equivalentes. Essa é a primeira expressão que a gente tem de homologia na cultura ocidental. Ele não fala explicitamente, ele não explora o que isso queria dizer, ele simplesmente coloca essas duas figuras com os mesmos nomes, indicando partes que seriam homólogas, segundo a concepção atual. Então, essa figura talvez seja a obra mais famosa de Belon. Essa figura é reproduzida em vários livros sobre história da biologia e indica o início do nosso pensamento mais ou menos moderno sobre homologia. Não evolutivo, evidentemente, já que a gente está falando de 1500 e pouco. Próximo. Esse daí é também uma das figuras pouco conhecidas, antigas. Quem viu, assistiu a minha aula semana passada, está vendo mais ou menos os mesmos slides. Só daqui a pouco muda, podem ficar tranquilos. É Benoît de Maillet. Vocês notam que ele é bem posterior ao Belon, né? A gente está falando de mais de 100 anos na frente. E esse cara, ele não foi, evidentemente, um naturalista profissional. Ao contrário do Belon foi profissional. Mesmo naquela época era possível fazer isso, com patrocínio de reis e da aristocracia, claro, mas ele conseguiu. Benoît de Maillet não, ele era diplomata. E ele era um pensador muito, digamos, livre sobre o mundo, mas ele não era tão livre assim quando se tratava de escrever. Ele não gostava de escrever coisas porque ele sabia que sofria certas retaliações por causa das ideias dele. Então, o que ele fez? Ele escreveu tudo, só publicou as coisas que ele achava aceitáveis para a sociedade da época, e quando ele morreu, ele mandou que publicassem esse manuscrito aí. Teleamed, ou Conversas de um filósofo indiano com um missionário francês. Quem é o Teleamed? É ele mesmo. É ele conversando com ele mesmo. É ele livre conversando com ele não livre. Como se fosse assim. O não livre é o missionário, o livre é o Teleamed, que, se vocês observarem bem, é o nome dele ao contrário. De Maillet. Teleamed. É bem evidente quem escreveu, né? Só para vocês terem uma ideia, Voltaire, o filósofo, e escritor, ficou completamente revoltado com esse livro, odiou, escreveu várias coisas contra ele.
Foi um livro bastante, depois de morto, né, tudo bem, né, podem chutar à vontade, mas foi um livro que suscitou emoções fortes na época. O pessoal realmente não gostou disso. Os revisores da época, ler os revisores é mais divertido até do que ler o livro, porque os revisores falavam coisas assim, que você vê como o pessoal pensava na época, né. Um deles fala até assim, eu acho incrível ler esse livro, porque eu quando chego no fim dele, eu até sinto um cheiro de alguma coisa parecida com ateísmo, né, que na época era uma coisa completamente inaceitável, né? O cara tinha até medo de falar isso. Para vocês terem uma ideia, o que ele propõe de interessante? Todo mundo nessa época achava que o mundo tinha 6.000 anos ou algo próximo disso, né? Era um mundo de alguns poucos milhares de anos. Ele fez uma estimativa da idade do mundo, e ele disse que o mundo devia ser, no mínimo, 1,5 bilhão de anos de idade. Isso é incrível, né? As pessoas não tiveram essa ideia até séculos depois disso, da profundidade da idade da Terra. 1,5 bilhão de anos era um número completamente inconcebível para a época, um número absurdo. O pessoal considerou isso uma maluquice, né? E a idade da espécie humana, 500 mil anos, que ele também estimou. Como é que ele estimou isso? Ao encontrar fósseis no alto de montanhas de bichos marinhos, ele calculou, o mar deve estar baixando a tantas polegadas por século. Fez as contas do fóssil mais alto que ele conhecia até o nível de mar de hoje. Multiplicou os dois números e deu isso daí. E a idade do homem, pelos artefatos humanos mais altos que ele pôde encontrar, que não eram tão altos quanto os restos marinhos, né? Ele tinha uma cosmologia bastante interessante e ele teve coragem de dizer isso tudo, que eram todas opiniões bastante heréticas na época. Então é uma figura que vale a pena ler, se vocês puderem. Tá? A obra dele vocês encontram pela internet. Próximo, por favor. Uma outra figura que vale a pena mencionar, eu estou mencionando as figuras menos conhecidas, justamente porque eu acho que elas precisam de um pouquinho mais de exposição, né? Esse é o Goethe, Johann Wolfgang von Goethe. Quem está imaginando, esse é o poeta? É o mesmo cara. Isso no meio é a máscara mortuária dele, tá? Ele era assim como o da esquerda. E ele não escreveu só literatura. O Goethe foi um pensador sobre história natural também. Isso é que muita gente não sabe. É claro, ele foi muito maior como escritor. Mas a obra dele em história natural não é de se jogar fora. Ele fez um bocado de coisa interessante. Próximo. Esse é o esqueleto dele. O bom da internet é isso, você acha qualquer coisa, né? Diz lá que é dele mesmo. O próximo. Isso. Todo mundo conhece ele por Fausto e coisas assim, né? E é mega famoso até hoje. Mas, próximo, deve ser uma outra animaçãozinha. Ele também escreveu coisas assim, tipo Metamorfose das Plantas. É incrível, né, que alguém que tenha feito tanta coisa em literatura ainda achou tempo para fazer esse outro tipo de coisa. O pessoal realmente, bem, eu não sei o que era, né? Tinha mais tempo. O tempo durava mais, era isso. Não tinha internet. Se você não visse um trabalho, não era culpa sua, porque não estava na sua biblioteca. Então, hoje, se você não vê um trabalho, a culpa é só sua, né? Porque é só você digitar lá no Google, vai aparecer. E o próximo, por favor. E uma das teorias interessantes do Goethe, que até hoje é discutida, talvez a única que seja discutida realmente até hoje como sendo dele, é a teoria segmentar do crânio. Ele foi a primeira pessoa que desconfiou que o crânio dos vertebrados nada mais era do que uma série de vértebras anteriores modificadas, altamente modificadas. De maneira que os ossos que você vê no crânio, na verdade, são modificações de parapófises e de outros anexos das vértebras, presentes em todos os vertebrados. É uma teoria interessante. É claro que a correspondência entre um osso e um elemento na vértebra está errada, mas a teoria segmentar do crânio está certa. Realmente são elementos que são segmentares, derivados dos mesmos precursores da coluna vertebral. Como é que ele teve essa ideia? Andando por um cemitério israelita uma vez, ele chutou um crânio de cabra e viu que ele se desmontou assim e a coluna vertebral estava logo atrás. Aí ele, eu tive a ideia que talvez o crânio fosse uma coluna vertebral modificada, né? É uma boa ideia. E ela é, em parte, correta até hoje. Próximo, por favor. Foi nesse trabalho aí que ele expressou isso. Isso daí é uma caricatura que eu achei. Não é da época. É alguém que fez uma montagem. Um crânio igual a 5 vértebras. Então, é outro autor que vale a pena, e ele trabalhou muito com o conceito de homologia também. Não chegou à ideia de evolução, nem de descendência com modificação, nem de transmutação, nada disso. Mas ele lançou as bases para que essas observações pudessem ser interpretadas dessa forma. Próximo, por favor. Se vocês quiserem voltar um pouquinho no tempo, ou mais bem, não muito, né? O Kant, no finalzinho do século XVIII, ele falou uma coisa que é bem interessante. O Kant é o filósofo, é o mesmo Kant da filosofia. Leiam essa passagem aí. Essa analogia de formas fortalece a suposição de que entre elas há uma real relação de consanguineidade, devida à derivação de um progenitor comum. Uma suposição a qual se chega pela observação da aproximação gradual de uma classe de animais à outra.
Isso para mim é evolução, né? Descendência com modificação. Como é que ele chegou a essa conclusão? Por aquele raciocínio que eu falei logo no começo, de que se você tem uma equivalência entre partes dos organismos, se eu posso dizer que o meu húmero é homólogo ao húmero de um cachorro, aí eu posso dizer, bem, talvez então a metade do meu braço possa ser homólogo à metade da pata de um cachorro. Então o braço inteiro pode ser homólogo ao braço de um cachorro. Então a minha metade direita pode ser homóloga à metade direita de um cachorro. Hey, então eu sou homólogo ao cachorro. Quando você faz esse pulo da parte para o todo, você passou de homologia, no sentido de morfologia idealista, para evolução, para a transmutação daqueles elementos inteiros. E é nessa época que essa transformação estava sendo feita. As pessoas estavam começando a entender que se essas equivalências existem, elas querem dizer alguma coisa a mais, além de simplesmente uma equivalência mágica das partes. Próximo. Obrigado. A gente não pode deixar esses antigos sem falar no Geoffroy Saint-Hilaire, que foi uma figura já biólogo profissional, ou naturalista profissional, cientista natural profissional. Notem que essa figura do meio é uma caricatura dele como um macaco. Darwin não foi o primeiro. Por quê? Porque ele também falava coisas parecidas. Aliás, quem está olhando ali atrás, aquela outra caricaturazinha pequena, é o Cuvier, tá? Que era um inimigo dele. Não no começo eles foram amigos, depois viraram inimigos, tem até os famosos debates de Geoffroy Saint-Hilaire e Cuvier. E o Geoffroy Saint-Hilaire fez quase esse pulo completo, de passar da equivalência entre partes para a equivalência entre organismos. Próximo, por favor. Esse é o livro mais importante dele com relação a esse assunto. Agora você vai ter que clicar várias vezes para as coisas irem aparecendo. O princípio das conexões... Opa, foi demais. Um a menos. Obrigado. O princípio das conexões, que é como ele expressa, o nome que ele dá a essa coisa que ele observou, estabelece relações de similaridade com base em critérios topológicos. Homologia, como a gente já viu. A posição relativa das partes, segundo ele, é o único critério decisivo no estabelecimento de suas afinidades naturais. Isso ele chama de unidade do tipo. O que são afinidades naturais? Era algo que ele não queria falar. Ele está falando de descendência com modificação. Ninguém sabia direito o que eram essas afinidades naturais. O pessoal sabia que existia, sabia que tinha alguma coisa, mas não sabia o que era, como expressar. É uma parte muito interessante da história, tá? Da biologia. Próximo. Esse aí é a figura que inventou o termo homologia. Notem, agora a gente já está falando de alguém contemporâneo de Darwin. Esse cara debateu com Darwin, respondeu a Darwin, a gente já está chegando na história moderna, na coisa que começa a ficar parecida com a nossa visão de mundo atual. O que ele chamou de homologia? Vamos ver o próximo. Isso, mais um. Ele chamou de homologia o seguinte, uma coisa bem vaga, pouco comprometedora. O mesmo órgão em animais diferentes, sob toda variedade de forma e função. Isso é de 1843. O que ele quis dizer isso? Ele só sintetizou o que as pessoas já achavam na época. Mas como ele era um anatomista muito famoso, um cientista muito famoso, isso daí ficou mais ou menos que sacramentado em pedra. Isso aí virou a definição do que chamam homologia. Notem que não tem nada a ver com evolução, nada a ver com transformação. Ele simplesmente fala mesmo. O que é essa mesmice? Ninguém sabia. Era uma coisa desconhecida, era uma coisa mágica que acontecia com seres vivos que estavam para além da compreensão humana. E ele também cunhou o termo analogia, que, é claro, a palavra já existia em inglês, mas o termo, nesse sentido, é dele também. Próximo, por favor. É uma parte ou órgão de um animal que tem a mesma função que uma outra parte ou órgão em um animal diferente. Se vocês pensarem um pouquinho sobre essas duas coisas, vocês vão ver que homologia e analogia não são termos antagônicos. Um órgão pode ser homólogo e análogo ao mesmo tempo. É só ele ser homólogo e, além disso, ter a mesma função, certo? E muita gente acha que isso daí foi uma espécie de contradição das definições. Nada disso. Ele não quis que fossem termos antagônicos. Para ele não era. Eram dois termos complementares. Homologia e analogia. Depois é que a analogia adquiriu uma conotação anti-homologia. Tá? Então, para o Owen, na definição original, não era nenhuma dessas coisas. Agora, eu acho que a gente vai dar um pulo grande, porque eu vou poder falar da era evolutiva um pouquinho mais adiante, de Darwin. Tá? Então, vamos pular para o próximo slide. Eu cortei a título do tempo, né? E a gente vai passar um pouquinho mais adiante agora para que a gente possa ir direto ao alvo dessa palestra. Esse daí é o Adolf Rehmann, alguns de vocês devem ter ouvido falar dele. É um cara famoso porque ele delimitou os famosos critérios de homologia. Esse cara publicou essas ideias dele em vários artigos, mas culminaram em 1956, naquele livro lá, que vocês não vão conseguir ler porque está com muito pouca definição. Mas se conseguissem, vocês também não iam conseguir, porque está tudo escrito em alemão.
mas é basicamente um livro sobre um apanhado geral do sistema natural. E deve ser um livro muito interessante, mas eu nunca li, porque ele é grande e está todo em alemão. Então você lê uns pedacinhos mais famosos, mas não existe tradução para o inglês até hoje. Se alguém fala alemão aí, seria uma coisa interessante a fazer. Não foi feita a tradução para o inglês para esse livro até hoje, é um livro famoso. Ele é citado em tudo que é texto sobre biologia comparada, sistemática, homologia e tal, mas é grande. Vai ser um trabalho de alguns anos traduzir esse negócio inteiro. E se for parecido com o livro do Hennig, vai dar um bocado de trabalho, que é aquele alemão particularmente convoluto e difícil de traduzir. E no fim você pode ter uma bela surpresa, né? O livro não vale nada de qualquer maneira. Né? Sempre pode acontecer, é sempre um risco. Quando você abre um livro para ler, é sempre um risco no investimento do seu tempo. Próximo, por gentileza. Mas, bem, tem muita coisa sobre ele, que está escrito em línguas mais vivas do que o alemão. Esse daí, por exemplo, é um trabalho recente, falando sobre as ideias, relativamente recente, né, 2006, sobre as ideias do Riemann. Então a gente pode se informar um bocado sobre ele, simplesmente lendo o que os outros falaram sobre ele. Tá? Notem que entre os alemães, nessa época, existia uma certa resistência ao pensamento evolutivo. Sempre houve um certo rancor de Darwin não ter sido alemão. Com tanto alemão bom trabalhando com essas coisas, como é que pode que foi um inglesinho que achou isso? Né? Então, existiam coisas nessa época que eram meio, digamos, tudo bem, mas tudo isso aí já foi pensado por um alemão. Entendeu? Na década de 50 existe um pouco esse tipo de coisa. O próximo, por favor. Mas aí a gente chega mesmo no alemão, que é o Eli Hennig, foi o cara que fundou a sistemática filogenética, que revolucionou a ciência da reconstrução de padrões evolutivos, e com justiça é considerado o pai da sistemática filogenética, por causa principalmente desse livro que vocês estão vendo aí a capa à direita, Phylogenetic Systematics, que é a tradução para o inglês de 1966, que realmente mudou muita coisa em como a gente entende relações entre seres vivos. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já é mais ou menos familiarizado com as contribuições do Hennig, ou pelo menos ouviu falar do que ele fez, e eu não vou entrar em detalhes, exceto o próximo slide, falar um pouquinho sobre a abrangência das mudanças que ele propôs nessa nova visão de mundo da diversidade, que era a sistemática filogenética. Ele começou reformando completamente o que a gente considera grupos. Para o Hennig, a maneira como os grupos eram delimitados naquela época, grupos como invertebrados, peixes, répteis e coisas assim, era totalmente errada, porque ela não tinha conexão direta com a história filogenética. Você não pode simplesmente pegar aqueles diagramas que eram feitos até então e transformar aquilo numa visão coerente acerca da relação entre os organismos que estão ali dentro. O que o Hennig fez foi restringir a definição do que é um grupo válido de uma maneira estrita. Ele falou, grupos monofiléticos, ou seja, grupos que têm alguma coesão histórica ou filogenética, são unicamente aqueles que têm um ancestral e todos os descendentes. Essa pequena modificação causou uma revolução na sistemática inteira, porque muitos grupos bem estabelecidos, como eu falei, invertebrados, répteis, peixes, nenhum desses grupos, por exemplo, eram grupos válidos, porque eles não compartilham um ancestral exclusivo. Comum tem. Todo mundo tem ancestral comum. Você tem um ancestral comum com outros mamíferos, nós temos ancestrais comuns com outros mamíferos, com outros vertebrados, e assim por diante. Nós temos um ancestral comum com as bactérias que estão dentro da gente. Então, até aí, né? Até aí morreu Neves, isso não quer dizer nada. O que importa é o grau na hierarquia em que esses ancestrais estão colocados. Quando eles são colocados explicitamente, o grupo é monofilético, porque é um ancestral que deu origem a todos os descendentes dele mesmo. O que eu estou falando é meio redundante, né? É um ancestral exclusivo daqueles membros daquele grupo que você está reconhecendo. Tá bom? Próximo. É claro que essas estruturas em que as filogenias são expressas, elas são chamadas cladogramas e elas podem ser transformadas facilmente numa classificação, que são chamadas classificações filogenéticas. Ok? O próximo, por favor. Também não preciso entrar em detalhes sobre isso. Depois de 1966, houve a revolução que todo mundo conhece. Por volta da década de 80, a poeira estava começando a assentar e a sistemática filogenética estava virando mais ou menos o paradigma na reconstrução de relações filogenéticas entre seres vivos. E o primeiro não o primeiro, mas o primeiro trabalho que focou sobre isso e que ficou extremamente famoso em homologia, sobre o novo paradigma, é esse do Colin Patterson, de 1982, que é Caracteres Morfológicos e Homologia, em que ele coloca a velha noção de homologia sob a nova luz da filogenética moderna. E é um trabalho muito influente e que as principais razões para essa influência toda podem ser vistas já no resumo. Se você clicar mais uma vez, deve aparecer isso. Uma ênfase aí. Olhem só esse pedacinho que está aí. Vou começar uma ali em cima do amarelo.
consequências dessa definição são de que sinapomorfia e homologia são a mesma coisa. Que toda proposição válida de homologia é uma hipótese de um grupo monofilético, ou natural. E que homologias formam uma hierarquia. E que grupos parafiléticos, não naturais, não são caracterizados por homologias. Isso é bem interessante, porque ele colocou todas aquelas questões que estavam em aberto dentro da discussão de homologia, dentro de uma ótica e de uma lógica completamente amarradas e firmes e objetivas, como era da sistemática filogenética, que então estava se firmando. Tá? Conclusão geral desse trabalho, e a razão pela qual ele é tão famoso hoje, tão citado, é que ele é dito como sendo o primeiro trabalho que colocou a equivalência entre homologia e sinapomorfia. Homologia é sinapomorfia. O que são sinapomorfias? São as evidências para os grupos monofiléticos que a gente tem. Ok? Próximo. Essa é a minha contribuição principal a esse assunto, um trabalho que saiu em 91, que eu escrevi quando era estudante, aliás, como parte do resultado de um grupo de discussão semelhante a esse, que se discutiu o assunto, e aí eu fui ficando animado, fui escrevendo e acabou saindo isso daí, em que eu elaborei sobre várias ideias dentro do paradigma cladístico e o que elas significavam em termos das rupturas com as tradições passadas de homologia. Eu apoio do começo ao fim a ideia de homologia como sinapomorfia, desenvolvo várias coisas aí e, basicamente, eu coloco uma espécie de ortodoxia, né, que na época não era tão ortodoxa assim, mas hoje é a ortodoxia do que a gente conhece. Né? Próximo. Eu vou voltar um pouquinho a ele depois. Alguns anos depois saiu esse outro trabalho aí, que elaborou um pouquinho sobre as ideias que eu tinha colocado 5 anos atrás, 5 anos antes, e fez algumas dissecções do conceito e da coisa que eu achei válidas. Eu gostei desse trabalho, eu inclusive revisei ele antes de publicar e recomendei a publicação dele na época. Achei que ele foi uma boa contribuição ao que eu tinha feito e realmente ele viu uma coisinha que eu não tinha visto e elaborou aí construtivamente. Tá? Isso é de 96. Repare que agora eu já passei para a parte mais técnica da coisa. O próximo, por favor. Esse autor, aquele Brauer, que é o primeiro autor daquele negócio, vocês vão ver por que eu estou mostrando esse trabalho dele depois. Ele fala que ele escreveu esse trabalho aí, que foi bastante controverso. A evolução não é uma pressuposição necessária da cladística. Ou seja, para que você reconstrua relações filogenéticas, você não precisa partir do pressuposto de que a evolução aconteceu. Ou seja, ele trata a sistemática como Darwin tratou. Os resultados da sistemática e a existência desses padrões são evidências de que a evolução aconteceu. A evolução é a melhor explicação para esses padrões. Mas você não precisa de conhecimento de evolução para saber que esses padrões aconteceram. Por isso que eles foram tão utilizados como evidência de evolução, e não o contrário. Certo? Eu concordo com essa visão dele, por isso que a gente começou a trabalhar junto. Próximo, por favor. Ele é o autor, é o que está no meio ali, tá? Alguns anos depois, saiu esse trabalho aí, em 2011, ano passado, sobre a homologia do Nixon e Carpenter. É isso que a gente vai passar uma boa parte do resto dessa apresentação agora, e que é o título dessa palestra. Eu finalmente acabei a introdução. Mas tudo bem, a próxima parte é mais curta, não precisa se assustar. Sobre a homologia, Nixon e Carpenter. Próximo slide. Esse é o Nixon, próximo. Esse é o Carpenter. Brincadeira, o Carpenter de verdade é o de trás. Mas eu não resisti, quando eu pus Jim Carpenter no Google Images, veio essa figura aí, que é um comerciante de antiguidade do século XIX. Aparentemente foi bem famoso. Mas é parecido, é só você mudar os pelos de lugar e eles ficam iguais. Um dos problemas de usar a internet é esse, né? Você vai encontrando tanta coisa para te divertir pelo caminho que você não consegue manter o foco às vezes. Tem fotos piores dele, até que eu escolhi uma legal. Pois é, e esses dois caras, eles têm publicado muita coisa nos últimos anos sobre vários assuntos que dizem respeito a todos os sistematas. E sempre assim, alguma coisa. Sobre isso, sobre aquilo, sobre... Por exemplo, os próximos slides vão mostrar mais alguns. Sobre grupos externos. Próximo. Sobre análise simultânea. Próximo. Sobre consenso, colapsabilidade e concordância de clados. É tudo assim. E é sempre Nixon e Carpenter. Dá a impressão que eles estão falando assim, pessoal, está aqui como se fala no assunto. É isso que vocês têm que pensar. Vamos passar para a próxima. Né? Dá essa impressão. E tudo bem, geralmente os trabalhos são muito bons. Infelizmente, o próximo, esse aí não se enquadra nessa categoria. Né? Quando eu li esse trabalho aí, eu li ele antes de ser publicado. Não, como pode? Eles estão falando tanta besteira.
segundo o meu ponto de vista, né? Claro, mas o que eu posso fazer, né? É sempre no nosso ponto de vista, né? E aí, o que aconteceu? Começa aquele negócio, você começa a discutir com as pessoas, o que a gente faz? Quem não pode deixar esse negócio? Não pode deixar, porque você coloca a homologia no texto, no título do seu trabalho, imediatamente você garante dezenas e dezenas de citações já no primeiro ano. Todo mundo lê quando aparecem certas palavras-chave no título. Vocês jovens que estão querendo ter mais citações nos seus trabalhos, aprendam isso. Certas palavras, eles vão te citar, não interessa o que você fale. Elas simplesmente atraem citações. Porque as pessoas catam no Google. Tem que citar todos esses. Então vai. Entendeu? Homologia é uma delas. Botou no título, vai aparecer. Ou seja, significa que se uma pequena parcela dessas pessoas lerem esse trabalho, elas vão ficar mal informadas, porque ele realmente contém erros básicos. Então, junto com aquele Brouwer que vocês viram ainda agora, a gente resolveu, a gente tem que fazer uma resposta a isso. Vamos escrever uma resposta. Aí ficamos escrevendo uns meses, até que a gente chegou numa versão que a gente julgou apropriada. Próximo slide, eu não sei o que aparece aí agora. Ah, sim, isso era um manuscrito. Por uma coincidência incrível, as provas desse trabalho chegaram ontem. Aí eu já fiz um slide dela. Próximo, por favor. Que é esse daí. Que a gente escreveu, já está cedo, deve sair em breve. Tá, e basicamente o trabalho era para ser 2 páginas, mas acabou crescendo, acabou umas 10 páginas publicadas. E é basicamente, o que eu posso falar? Né? Falando mal do Nixon e Carpenter sobre homologia. Né? Não tem outro jeito, é melhor a gente ser sincero, né? Para que ficar escondendo as coisas. Eles são garotos grandes, eles vão aguentar, não tem problema não. Provavelmente vão revidar, feio. Eles só estão esperando a Amy bater no ventilador para dar o troco, né? Com certeza já leram tudo e já devem estar escrevendo uma resposta. Mas tudo bem, vamos ver. É assim que ciência funciona, né? Você bate, você leva, você bate, você leva. Um dia você morre. Aí você leva e não bate mais. Aí os outros é que vão julgar. Não tem problema. É o jogo, né? É o jogo no qual nós somos viciados. É isso aí. Então, por que a gente achou o trabalho deles tão ruim? Agora eu vou explicar, então, tintim por tintim, não tudo, algumas coisas que eu considero mais interessantes. E começa logo de cara por uma coisa histórica. Por isso que eu não falei de Darwin, porque eu vou falar aí. Na primeira parte do trabalho deles, eles falam um pouquinho sobre como Darwin via homologia. Tá? O trabalho não é só sobre isso. Eles só mencionam isso em parênteses. Próximo, por favor. Isso daí é tudo nosso trabalho, esses pedacinhos, estações de respostas que a gente está dando. Eles falam, olha só, página 1. A definição de Darwin de homologia claramente não é relacionada à evolução. Que isso? A gente ficou, como é que alguém pode achar uma coisa dessa? Já que até livro de criancinha sobre evolução diz que homologia foi um dos argumentos principais de Darwin a favor da evolução. Justamente por haver homologias é que a melhor explicação é a história. Se não fosse um processo evolutivo de descendência com modificação e de diversidade ramificativa, não deveria haver homologias do jeito que a gente encontra, né? Homologias hierarquizadas. Ou seja, alguns caracteres para grupos grandes, caracteres para grupos menores e assim por diante. Devia ser uma coisa diferente. De onde é que eles tiraram essa ideia? Aí a gente descobriu. Ele pegou o livro do Darwin e olhou o glossário. Notem, a primeira edição não tem glossário, a segunda não tem glossário, a terceira não tem, a quarta não tem, a quinta não tem. A sexta, que é a última, que foi feita com Darwin em vida, tem um glossário. Próximo slide, por favor. Que é isso daí. Realmente tem um glossário. Próximo. Próximo. Só que tem um probleminha. Vejam aí no final da nota de rodapé. Eu sou grato à gentileza do Mr. Dallas por esse glossário, que foi feito porque vários leitores reclamavam que não entendiam alguns termos, blá, blá, blá. E o Mr. Dallas teve a gentileza de fornecer uma explicação dos termos de uma forma popular, tão popular quanto possível. Quem escreveu isso não foi Darwin, foi o Dallas. E o que ele fez? Ele pegou as definições que haviam na época. A definição de homologia na época era do Owen, que não era evolutiva, evidentemente, porque o Owen odiava Darwin, odiava a evolução. Então, isso aí, de maneira nenhuma, é evidência de que Darwin não utilizava a evolução na sua definição de homologia. Próximo. Se vocês lerem a definição de homologia, eu não preciso ler para vocês, mas é uma definição completamente estrutural, igualzinha do Owen. Né? Não tem nada a ver com a evolução. Evidentemente, o glossário não é um reflexo do que Darwin pensava sobre o assunto. Né? Isso é um erro básico. Aliás, a sexta edição não é citada no trabalho, tá? Que é um problema. Né? Muito bem, próximo. E aí a gente conclui, né? Uma vez que essas diferenças terminológicas sejam debulhadas,
é amplamente evidente que Darwin considerava homologia e evolução como intimamente relacionadas. Aí a gente cita várias passagens do Darwin, da primeira edição e de outras edições, em que isso fica mais claro impossível. Né? Os caracteres que naturalistas consideram como mostrando verdadeira afinidade entre duas ou mais espécies são aqueles que foram herdados de um ancestral comum. A construção homológica da estrutura nos membros da mesma classe é inteligível se nós admitirmos a sua descendência de um progenitor comum. E assim por diante. Tem milhões de exemplos. Claramente, a homologia era um conceito relacionado à evolução para Darwin. A homologia era mais que isso, era resultado de evolução. É porque existe evolução que você tem homologias. Tá? Então, isso foi uma coisa que a gente teve que esclarecer um pouco, porque pode ser muito divertido para quem conhece bem o assunto, mas para quem está querendo aprender pela primeira vez ou algo assim, pode ser muito ruim. Né? A pessoa vai aprender errado, vai achar que Darwin não misturava evolução com homologia. É claro, isso do começo ao fim do livro é assim. Né? O próximo. Existem outros problemas que a gente abordou também, históricos, de representação, por exemplo, o conceito de homologia do Hennig e várias outras coisas. Mas eu não acho que vale a pena a gente ficar entrando nesse tipo de detalhe aqui. Tá? Então, eu vou pular para outros assuntos que eu considero mais substanciais. Por exemplo, eles atacam a ideia de que sinapomorfia e homologia são conceitos equivalentes. O que era uma coisa já bastante solidificada na tradição da teoria sistemática dos últimos 30 anos, mais ou menos. E assim, a gente fica pensando, para quê? Né? Por que eles fizeram isso? Vocês devem ter muito bons argumentos. Não tem. Não existe nenhum bom argumento para isso. A principal razão para eles considerarem isso é que, digamos, para quem aqui é familiarizado com a linguagem de sistemática, você tem sinapomorfia quando você tem uma direção da transformação do caráter. Tá? Ou seja, se alguém me emprestar um pedacinho de giz, eu faço uma figura aqui improvisada que acho que vai ajudar. Porque eu imagino que uma plateia mais eclética do que eu estava esperando, se você tem algum diagrama filogenético qualquer, você tem um caráter aqui, isso aqui é uma sinapomorfia para esse grupo. Tá? Significa que ele passou de um estado qualquer para o outro aqui. Só isso. Tá? Para isso, você precisa dessa direção. Aí você diz que ele é uma sinapomorfia para esse grupo. Se você não tiver essa direção, existem coisas assim, que são diagramas em que não existe direção. Tá? Se você não tem isso, você não tem sinapomorfia, porque você não sabe se a passagem foi 0 para 1 ou se foi 1 para 0, porque não tem uma raiz de onde tudo começou. Tá? Então, esses diagramas assim são quando você não tem raiz, você não tem informação temporal. São muito úteis para análise de vários tipos, muito utilizados. Mas todo mundo sabe que quando você não tem raiz, você não tem sinapomorfia. Você tem a mudança do caráter, mas você não sabe a direção dele. Ok. Se a gente fala que homologia é sinapomorfia, significa que você está achando que a raiz é importante. Né? Que sem isso você não pode dizer o que é homólogo e o que não é. E o raciocínio do Nixon e Carpenter foi o seguinte: não, você não precisa. Porque só com isso daqui, mesmo sem raiz, você já vai poder dizer o que é homólogo e o que não é. Porque você sabe que todos os estados que você tem para cá são resultados dessa modificação. Não interessa onde teve a raiz. E todos os estados daqui para cá são resultados dessa modificação. Eu já não gostava muito desse raciocínio porque todo o conceito de homologia em biologia tem a ver com transformação. Tem a ver com alguma coisa que se transformou em outra e foi herdada. Mesmo nos tempos pré-evolutivos já era assim. Você via aquela coisa não como uma coisa estática, você via aquilo como uma coisa dinâmica, ainda num pensamento não evolutivo. Mas tem um probleminha técnico que facilitou muito o argumento. Posso ver o próximo slide, por favor? Acho que agora tem que apagar. Obrigado. Esse é o que eu chamei o problema do enraizamento. Próximo. Eu não vou entrar no detalhe do texto, mas essa figurinha é suficiente para esclarecer tudo. Esses são os exemplos que eles dão para dizer, não está completo, tem que ser visto em associação com o texto, mas eu explico rapidamente para vocês. Você tem a mesma árvore em todos os lugares aqui, só o que está mudando é a posição da raiz. Tá? E vocês reparem que esse caráter tem um determinado estado aqui representado em cinza e um estado representado em preto. Então, onde passa de um para o outro significa um passo, significa a mudança do caráter ali. Como tem raiz, ele é uma sinapomorfia aqui. Qual o objetivo deles com essas figuras todas? Era mostrar que, independentemente de onde vai a raiz, você sempre vai ter todos os pretos homólogos, todos os cinzas homólogos. Por quê? Não existe nenhuma mudança entre eles que diga que não é homólogo. Tá? Então, esse é o raciocínio para dizer que a localização da raiz é completamente irrelevante para proposições de homologia específicas. Portanto, homologia não é sinapomorfia. Ok, vamos ver o próximo exemplo deles. Isso aí já não é mais do nosso trabalho, isso é do trabalho original deles. Tá?
Isso aqui é a mesma coisa, só para explicar que o mesmo raciocínio se aplica quando o caráter tem homoplasia. Ou seja, o cinza tem duas origens diferentes, então esse cinza aqui não é homólogo a esse cinza aqui. Os dois não são homólogos. Ok? Muito bem. E ele mostra, mais uma vez, que a raiz mudando também não muda as proposições de homologia aí dentro. Portanto, a raiz realmente é irrelevante, tenha você homoplasia ou não. Esse raciocínio parece razoável à primeira vista. Mas se você começar a pensar nele um pouquinho mais, você vai começar a ver as falhas. Né? Digamos, se você pensar mais de 2 minutos, você começa a ver que tem problemas aí. E o problema começa a ser expresso da seguinte maneira. Vocês que são observadores e inteligentes já repararam que a raiz tem cores diferentes aí, né? Ela é pretinha em cima e ela é cinza embaixo, sendo um cinza mais escuro aqui. Esse é o único exemplo, tá, em que a falha deles é expressa pela própria figura. Nas outras todas eles mais ou menos esconderam, mas aqui ele fica evidente. O que significa isso? Significa, se você está aceitando esse fato, que a raiz não tem nada a contribuir para a análise. Que a raiz simplesmente é um troço que vai pegar o estado que está ali em volta. Ela é uma entidade abstrata. Mas a raiz de uma árvore está longe de ser uma coisa abstrata. Todo cladograma, toda árvore filogenética tem uma raiz. Conheça você ela ou não. Por quê? Porque todo grupo de organismos vai estar ligado à árvore da vida em algum lugar. Ele não fica flutuando no vazio assim, né? Ela simplesmente vai ser introduzida em algum lugar naquela árvore da vida que você ainda não sabe qual é. Quando isso acontecer, vai aparecer um ramo a mais. Esse ramo é a raiz operacional desse grupo aqui. É a que está ligando o grupo ao resto do mundo vivo, certo? Então, não é de maneira nenhuma uma coisa abstrata, um localizador da raiz. Ela é uma coisa que vai conectar aquela análise com uma análise mais ampla. Tenha ela sido feita ou não. Mas vai acontecer. Ela existe, é uma coisa real. Você não representou, você não usou, você não fez, mas ela existe. Se ela existe, significa o seguinte. Significa que ela não é uma coisa neutra, que vai simplesmente pegar os estados que estão ali em volta, mansinha, sem interferir com nada. Não, a raiz morde. A raiz pode morder. Por quê? Porque ela está pegando todos os estados em volta do que vai estar, onde isso vai estar inserido. E, na verdade, ela vai estar injetando estados de caráter dentro da análise. Ela não pode ser uma coisa assim completamente domesticada como está aqui. Aqui é cinza porque é melhor ser cinza, aqui é preto porque é melhor ser preto. E aqui é assim por quê? Porque aqui não dá para saber. Notem que aqui a raiz está bem na divisão entre dois estados. Quando a raiz está divisando essa partição basal, fica ambíguo, você não sabe o que é. Mas eles não exploram esse caso aqui, claro, porque é exatamente contra o argumento deles. Isso aí ficou para a gente. Em muitas e muitas linhas a gente disseca esse problema em detalhe. E a gente fala basicamente, tudo bem, se a raiz aqui for cinza, realmente, tudo que eles falaram está certo. Mas se a raiz aqui for preta, a coisa muda. Se a raiz aqui for preta, a coisa muda. Se a raiz aqui bota para o anterior, por gentileza. Isso, vamos ver aqui. Se a raiz aqui for preta, também muda. Aí você vai ver que nem tudo que você achava que era homólogo antes da raiz, realmente é homólogo. O que significa que a introdução da raiz pode introduzir estados de caracteres que vão mudar a sua pressuposição acerca da homologia naquela análise. Ela não é de maneira nenhuma irrelevante. Ela é completamente relevante. Né? Não só conceitualmente, como também analiticamente. Porque ao incluir a raiz, você pode estar incluindo mais elementos na sua análise que vão mudar as suas conclusões. Muita gente, eles falam repetidamente que o comprimento de um diagrama é independente da localização da raiz. Correto. Isso aí já é conhecido há muitos anos. Foi uma das contribuições do Steve Ferris ao desenvolvimento da análise de parcimônia. Entretanto, eles confundem duas coisas. Uma coisa é você falar que o comprimento de um ramo, de um dendrograma, é independente da localização da raiz. Outra coisa é você falar que o comprimento de um dendrograma independe da inclusão de uma raiz. Quando você inclui a raiz, aí ele pode mudar. Claro, uma vez incluída, ela pode ir em qualquer lugar que o comprimento não vai mudar. Tá? Pois bem, então esses são os problemas que a gente viu com raiz. Próximo slide, acho que você vai ter que pular 2. Sim. Uma das coisas também que eles implicam, essa eu não entendi muito bem porquê, talvez o Carpenter não goste mais de mim, não sei. Né? A gente sempre foi amigo, mas nunca se sabe, né? Às vezes pisei no pé dele sem querer, ou algo assim. Ele implicou muito com essa minha terminologia, proposta naquele trabalho de 91, que eu chamei de homologia primária e secundária. Que eu propus, para ser sincero com vocês, como uma coisa completamente inocente. Tá? Por quê? Porque os dois conceitos já existiam, eu só dei nome a eles. Existiam com vários nomes, eu cito todas essas pessoas, eu cito novamente aqui.
explico o que eu quis dizer. Na verdade, as citações não estão na próxima página. E falo, como eu falei no trabalho original, eu digo que esses termos foram criados para refletir uma realidade da análise filogenética, e não como uma coisa nova, nem como um procedimento normativo, simplesmente como uma maneira de expressar melhor o que as pessoas fazem. E por que eu chamei de primário e secundário? Porque, ao longo da história, as duas etapas são chamadas de homologia. Então, chamar uma delas de homologia e a outra não homologia só confunde. Então, eu preferi botar os dois termos, primário e secundário, que expressa isso, expressa que um sempre precede o outro. Só isso. Tá? E de maneira nenhuma essa separação analítica é de minha autoria. Pelo menos 20 anos antes já tinha gente falando nisso. Tá? Agora, os dois termos ficaram muito populares, não sei porquê, por fatores intangíveis, todo mundo cita primário e secundário, em associação a isso. Talvez porque os termos sejam descritivamente bons do que as pessoas fazem. Talvez seja só isso, talvez seja acaso. O fato é que eles implicaram um pouco com isso, disseram que o uso desses dois termos é unfortunate. E eu não entendi por quê, porque eles não explicam por quê. Né? Mas, é claro, aí agora eu aproveitei para pegar no pé deles. Né? E eu fiquei reparando o seguinte, toda vez que eles usavam alguma coisa que queria dizer primário ou secundário, ou eles botavam entre aspas, para dizer que não concordavam com o uso daquilo, ou não usavam, e descreviam o negócio. Por exemplo, numa ocasião para homologia primária, eles falam, esse é o tipo de homologia depois que você pega os organismos, separa em partes, compara as partes e considera as equivalentes ou não equivalentes. Homologia primária? Ok. Agora, em uma ocasião, eles esqueceram. Aí eles usaram a homologia primária sem aspas e no sentido certo. Isso aí a gente pegou também, botou lá. Que a sedução dos termos deve ser diabólica, porque mesmo eles deixaram passar um. Por quê? Porque ainda bem, né? Eu procurei o trabalho todo, marcando um por um. Qual estava sem aspa e com aspa. Acabei achando esse. Não resistiram, usaram. Agora vão pagar. Então eu falo isso, né? Basicamente, que como ninguém discorda sobre o que os termos querem dizer, e essa discussão é puramente semântica, eu não vejo mais nada de substância a falar, né? Exceto essa última observação que eu falei, né? Que até eles usam. O próximo, por favor. Pois é, isso daí foi a parte mais difícil de escrever do trabalho, porque eu e o Andy discordamos um bocado sobre algumas coisas que dizem respeito a isso. Aí eu cedi um pouco, ele cedeu um pouco, e a gente acabou chegando numa coisa que os dois não teriam vergonha de assinar. Que é a conclusão do trabalho, né? Que basicamente a gente tenta chegar no fim e dizer, bem, afinal, o que quer dizer homologia, então, no final das contas? Já que a gente está tratando com coisas tão fundamentais, a gente tem que dizer isso, né? E a gente reitera a opinião que a gente teve de que as hipóteses de homologia, elas simplesmente são equivalências que a gente percebe na natureza, que correspondem ou não a um padrão mais amplo. Quando elas correspondem, a gente chama elas de homologia. Quando elas não correspondem, a gente chama elas de não homologia. Pode ser convergência, analogia, alguma coisa assim. Convergência, reversão. E é isso que a gente acredita até hoje, é isso que quase todo mundo acredita. Né? Não é nenhuma coisa nova, a gente está simplesmente reiterando o que a gente já pensava. Mas isso nos leva àquela questão, qual é a relação, então, entre análise filogenética e homologia com evolução? Por isso que eu mostrei aquele trabalho do Andrew para vocês, que ele tem uma posição bastante radical sobre isso. Eu não gosto de tomar essas posições radicais porque essas frases são pegas por criacionistas e usadas para dizer, olha, até o cara que é evolucionista não acredita lá, ele diz que a evolução não é necessária, entendeu? Então eu falei, Andy, não vai dar certo. Muda isso. Porque, evidentemente, alguém vai tirar o negócio de contexto. Aí a gente acabou chegando num consenso mais ou menos ok, né? Que, bem, quando sair vocês vão poder ler o negócio inteiro, quem estiver interessado, e decidir se a mensagem foi perigosa ou não. Mas, no geral, a gente fala que a análise filogenética, os resultados dela, não dependem de uma pressuposição acerca de mecanismos evolutivos. Como ela nunca dependeu e ela sempre existiu. As pessoas, desde que começaram a fazer estudos comparados de seres vivos, já perceberam que existe uma hierarquia de coisas, de grupos dentro de grupos, de caracteres, estados de caracteres dentro de estados de caracteres, muito antes de tentar explicar isso por evolução. Então, historicamente, não há razão para a gente achar que o conhecimento de evolução seja um pré-requisito para você reconhecer padrões evolutivos. Né? Pode até usar a palavra de vez. Mas, uma vez que você descubra esses padrões, o mecanismo evolutivo, ou o padrão evolutivo, um cenário evolutivo, é a melhor explicação para ele. Tá? Então essa é a conclusão final do negócio que a gente faz, que a gente reitera essa posição que a gente já expressou em outras ocasiões e que, de certa forma, eu acredito que seja a posição de muita gente também. Inclusive deles, só que por alguma razão eles resolveram ser do contra com relação a esse assunto. Acho que esse deve ser o último slide. Próximo.
Não, tem mais um. Claro, essa foi outra coisa que a gente divergiu, que é o seguinte. Vamos botar uma nova definição de homologia. Vamos botar. Falei, não quero. Não vou fazer isso. Eu até mandei para ele, para o Andrew, um quote do Wittgenstein, que é um filósofo que todo mundo gosta de dizer que leu, mas ninguém leu de verdade, né? Ou pouca gente leu, mas eu catei até achar o que eu queria. Que é dizendo assim, embora seja possível a gente construir construtivamente, né, sobre um conceito, mesmo na ausência de uma definição precisa, ou mesmo que seja indefinível, Wittgenstein falou isso, né? Eu mandei isso para o Enio. Eu falei, Enio, não precisa, vamos deixar a definição para lá, já tem tanta definição de homologia. Mas ele falou, não, tá bom, a gente inclui isso, mas inclui a definição assim mesmo. Tá bom. Sabe como é? Aquela coisa do compromisso, né? Cede um pouquinho aqui, cede um pouquinho ali. Aí a gente acabou vindo com uma definição que é aparentemente nova, né? Tem tanta definição de homologia que é difícil você ter certeza de tudo, porque tanta gente falou sobre isso, mas pelo menos ela não é bem disseminada. Que homologia é a relação entre partes de organismos que fornece evidência de ancestralidade comum. Que é uma coisa que coloca evidência onde ela tem que ter, coloca hipótese onde ela é necessária. Ou seja, coloca homologia como evidência de alguma coisa. Não coloca a definição como função disso. Coloca a teoria como função da homologia. Que é o que a gente achava que estava faltando nas definições até então, né? Ou seja, botamos ao contrário o negócio. Então, a gente fala que essa definição expressa a praxis de mundo real da inferência filogenética e se aplica a ambas as camadas de estimativa de homologia, primária e secundária. E também coloca evidência onde ela no seu lugar, antes de modelos. E blá, 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 blá. Aí a gente não podia deixar de dar uma última beliscadinha, né, só para... Que é bom, né? Você se sente mais vivo. Nem presume um mecanismo causal evolutivo a priori, embora a implicação seja de que a evolução seja a melhor explicação para o padrão observado. A última coisa é essa. Aqueles familiarizados com filogenética são convidados a abreviar nossa definição, substituindo sinapomorfia por tudo que se segue ao verbo é. Ou seja, homologia é, o resto, sinapomorfia. Pronto. Demos a volta completa e chegamos onde a gente queria chegar, que já tínhamos chegado 30 anos antes. Mas, acho que era necessário, né? Então, as ideias básicas são essas. Eu não quero me estender demais, porque eu sei que uma parte disso é discussão, né? Então, já está bom, Ana? Então, eu vou parar por aqui, ainda mais porque esse é o meu último slide, agradecendo a vocês todos pela atenção. Pedindo desculpas pelo auditório pequeno. Bom, agora é a hora da discussão, das perguntas. A gente só precisa do microfone para fazer a pergunta pela filmagem, então um pouco de paciência aqui, para o microfone chegar até vocês. Vamos lá, o primeiro. Pessoal, imagina, uma plateia desse tamanho. Sejam sem vergonha. Eu tenho uma tese. Vai para fazer. Amarelando. Fugir. É a sua tese? Boa sorte. Você sabe, tem uma ali fora. Tem que ser um estrangeiro mesmo, né, para fazer a primeira pergunta. Boa tarde. Então, tem a ver com a ideia do artigo deles também, que eles criticam muito a ideia que homoplasia é um erro. Eles falam, na verdade, que homoplasia é um erro. Isso. E queria saber a sua opinião, assim, você concorda com isso? Obrigado por trazer esse assunto à tona. Esse não foi um dos que eu deixei de fora para a apresentação. Esse realmente eu deixei de fora do artigo, porque eu acho que isso daí tem ramificações tão amplas que merece um artigo separado só para isso. Para quem não entendeu a pergunta dele, é a seguinte, ele perguntou de uma maneira bem direta, bem técnica, né? Mas eles colocam de uma maneira muito clara que homoplasia para eles é erro, sempre, né? Se homoplasia é erro, significa que necessariamente você, quando encontra uma homoplasia num cladograma, teve alguma falha de identificação, de similaridades ali, certo? Eu considero isso errado. Por quê? Porque, digamos que você faça uma análise filogenética e verifique assim, tal bicho tem uma cabeça branca, outro bicho tem uma cabeça preta.
Esse é o caráter. Tá? E sai no cladograma que os bichos de cabeça preta têm duas origens diferentes. Ok? Ou seja, convergente. Essa cabeça preta não é homóloga. A cor da cabeça preta não é homóloga nos dois terminais que mostram isso. Onde é que você errou? Você olha, ele tem a cabeça preta. Certo? Não tem erro. O que você fez foi descobrir que aquela cabeça preta tem duas origens independentes. A homoplasia é o resultado da análise filogenética, é uma descoberta que ela faz. A homologia você presume a princípio. É aquele princípio auxiliar 1 do Hennig. Ou seja, é o princípio geral de muita coisa na vida, né? O que parece é. Né? É isso. Então, você vê duas coisas que são iguais, você diz, são homólogas. Quando você faz análise, aí às vezes você vai ver que elas não são. O que é descoberta realmente na análise não é homologia, é homoplasia. A homologia você presume de cara. Quando você olha o caráter, você já diz, é a mesma coisa. Né? As cabeças são homólogas, as cores são homólogas. E os pretos são todos pretos, os brancos são todos brancos. Não tem erro aí. Você descobriu. O que eles estão chamando de erro é justamente a descoberta mais interessante do processo inteiro. Agora, essa visão deles, a bem da justiça, não é deles, né? É bem disseminada. Muita gente pensa assim. Homoplasia igual a erro. E já tem vários trabalhos mostrando que existem consequências técnicas de você pensar assim. Só que isso é um assunto amplo e que merecia mais coisas. Então eu nem quis incluir aí. Como o Andy também não levantou a bola, eu vou deixar. Isso aí eu faço depois, se der. Né? Mas como é que... É muita coincidência você ter perguntado isso. Você ouviu em algum lugar, não? Você teve na Hennig, não? Ah, tá. Porque a gente discutiu sobre isso, né? Justamente quando eles apresentaram esse trabalho, teve um bocado de briga. Legal. Opa. Esse negócio é comprido, mas está enrolado. Então, mas nesse caso mesmo, será que você não pode ter... pode ser um erro dependendo do que aconteceu ali. Num exemplo simples, como você mostrou, não tem um erro de codificação, mas aí você, sei lá, você está viajando na sua codificação, aí no caso seria um erro, não biologicamente, mas... Eu não expliquei a coisa toda. Pode ainda ser um erro, claro. Você pode ter visto uma cabeça preta onde ela é branca. Você trocou as etiquetas e você viu errado, né? Pode. Aí alguém vai ver, olha, essa convergência não existe, porque esse bicho realmente tem cabeça branca, não preta. Ou seja, pode acontecer. Mas isso sempre pode acontecer. Né? Pode acontecer também com o que é homólogo. Né? Esse tipo de erro, ele é generalizado. Né? Esse é o que eu chamo, que eles chamam eles dão um nome para isso. Bem, eu esqueci agora. Mas eles dão um termo que é esse erro a que eles estão se referindo, e não ao erro como homoplasia. O erro é considerar a homoplasia como... O erro conceitual é considerar a homoplasia conceitualmente como erro. Eu sei que a frase está um pouco enrolada, mas... Porque ela não é. Ela pode ser o resultado de erro. Assim como a homologia pode ser resultado de erro também. Né? Você pode ter visto uma coisa, achou que era igualzinha, e não é. Está lá diferente. E quando você compara sequências? E aí? Esse A aqui é convergente com esse A nesse outro bicho que está bem longe no cladograma. Onde é que está o erro aí? O A é o A. Né? Não tem o que errar. Né? Você errou aqui na sequência? Né? Não pagou os coreanos direito, eles começaram a botar erros nas suas sequências. Pode ser. Mas fora isso, não é erro, é uma descoberta. Né? Tem dois. Bem, ela está mais perto. Mário, eu queria saber sua opinião sobre a ideia do Nixon e Carpenter, que eles colocam no artigo deles, sobre homologia de caracteres e homologia de estados, porque eles acreditam na homologia de estados. Eu queria saber sua opinião sobre isso. Também é uma pergunta interessante que me dá espaço para falar de uma coisa que eu não falei. Isso aí já foi falado pelo Brauer e Shavarok, que ele trabalha de 96. Quando eles separam entre equivalência de estados e equivalência de identidade de caráter. Quando você determina a coluna de um caráter, você determinou um plano da homologia primária. Você determinou o que pode se transformar um no outro. Só para ficar no nosso exemplo, cabeça preta, cabeça branca. Você está dizendo que cabeça branca e cabeça preta podem se transformar ao longo do seu esquema. Só para
para usar uma terminologia mais comum, eles são evolutivamente intercambiáveis. Ou seja, a cabeça preta pode virar branca, certo? Mas você não diz que a cabeça branca pode virar asa azul. Não. Aí é outro caráter. Asa azul, asa vermelha, ou qualquer coisa assim, né? Certo? Então, quando eles fazem essa distinção, ela é real, mas ela não é deles. Grande parte do problema, eu não quis falar nisso porque dá a impressão que é aquele negócio. Eu falei primeiro. Né? No trabalho a gente fala, mas quando vai apresentar fica meio chato você ficar, eu disse isso primeiro. Mas uma parte do trabalho é isso. Né? A gente fala, eles apresentam esse negócio como se fosse novo, mas já foi falado por várias pessoas. Né? Nós, inclusive. Ei, não precisa ir muito longe. Só que a gente está vivo, né? Aquela coisa. Né? Então, ainda dá para morder de volta. Mas essa distinção é correta. A homologia entre os estados do caráter é diferente de você dizer que aquele estado é o mesmo em todos os elementos que contém ele. São dois processos diferentes. Né? Um deles é testável, o outro não. A identidade dos estados é testável. Num cladograma ele vai dizer isso. Né? Vai dizer se um não é homólogo a esse outro um. Mas ele nunca vai testar se esse zero realmente pode se transformar nesse um e vice-versa. Isso aí é uma canalização que você faz no começo da análise e nunca mais você testa. Né? Isso foi dito implicitamente em todos os trabalhos e explicitamente num trabalho do Brauer que a gente cita aí, de 2000 e pouco. Felipe. Bom, a pergunta é mais ou menos na mesma temática. Que se tu puder discutir um pouco o teu pensamento sobre homologia dentro da homologia dinâmica, né? E se tu pode discutir também o artigo do islandês, pois é. Para uma próxima, então. Então tá, então só a parte... É que tem a ver também, né? Com um pouco disso. Tem. Não está gravando o que tu está falando. Não. Oi. Sobre essa frase, sinapomorfia é igual a homologia é igual a sinapomorfia, a gente tende a dividir, né, o conceito em três: sinapomorfia, plesiomorfia e autapomorfia. Você não acha que, para os três termos, essa equivalência poderia ser assumida? Então, plesiomorfia é igual a homologia é igual a plesiomorfia, que é igual a autapomorfia. Assim, a homologia ela não se encaixa, ela se encaixa na equivalência desses três termos? Você não acha que equiparar homologia somente a sinapomorfia não pode trazer um equívoco, um problema conceitual? Você estuda lógica, não? Porque esse é um típico problema em que a linguagem ela não é adequada para descrever o fenômeno. Né? Então, quando você realmente faz esse tipo de raciocínio, você vê que está faltando alguma coisa. Né? Porque se existe sinapomorfia, existe simplesiomorfia, logo, simplesiomorfia também é homologia. Né? Mas, na verdade, o erro é que as pessoas geralmente consideram sinapomorfia e simplesiomorfia como termos em oposição um ao outro, quando, na verdade, um é um subconjunto do outro. Ou seja, simplesiomorfia é um subconjunto de sinapomorfia. Você só identifica uma simplesiomorfia quando já existe a sinapomorfia. Ou seja, já existe o nível em que aquele caráter é sinapomórfico. Aí um subconjunto daquilo você fala, isso aqui é uma simplesiomorfia. Né? Então é nesse sentido em que a noção é subserviente. Então, falar que é igual seria historicamente inacurado, porque as pessoas não usam de maneira igual. Tanto que a homologia primária não tem nada a ver com nenhuma das duas coisas. Né? O que a gente está enfatizando nessa equação, homologia igual a sinapomorfia, é a dependência operacional da coisa. Você só sabe que uma coisa é homóloga quando você transforma ela numa sinapomorfia e vê o que acontece, vê se ela é mesmo. É nesse sentido que existe essa sinonímia. Né? Não é uma sinonímia verdadeira, né? É uma sinonímia só em termos analíticos. Tá? Você não pode intercambiar os dois termos na história, não dá. Mas o seu argumento é mais ou menos na linha do Nixon e Carpenter. Não é exatamente isso que eles falam, mas eles falam que simplesiomorfia também é. Tá? A razão pela qual também é porque toda simplesiomorfia é uma sinapomorfia num nível mais amplo, que já foi dito desde a década de 70, aliás. Né?
Então, já tá dito, a gente só reiterou, né? Falou, olha, todo mundo sabe disso. Mas, mesmo que você, digamos, ignore esse argumento, existe um outro, que é aquele da raiz, né? Quando você coloca a raiz, você pode ainda assim, botando a raiz, mudar o seu esquema de otimização. E aí você não vai saber o que é você pode não ter certeza do que é um módulo e o que não é. Então a raiz tem uma influência. Tá? O problema, muitos dos problemas que eu vejo com relação a isso, diz respeito a esse entendimento errado do que é simplesomorfia e sinapomorfia, como se fossem duas coisas contrárias. Elas não são, elas são complementares. Né? Por exemplo, uma das coisas que a gente discute no conceito do Hennig, que eu não apresentei, mas tem um pedacinho do trabalho que é isso, que a gente também discorda da interpretação deles, é que eles falam que Hennig falou, Hennig disse que sinapomorfia e simplesomorfia vão além do que normalmente é descrito por homologia. Eles usam isso como sendo, vejam, até o velho Hennig concordava com a gente. Né? Mas ir além de uma coisa não é dizer que ela seja antagônica. Né? É outra coisa. Ir além, você pode estar simplesmente pegando a mesma coisa e dissecando nas suas várias partes conceituais, certo? Que é o que acontece. Ela vai além, ela não é diferente, ela é a mesma coisa, só que mais refinada. Está na hora de acordar. Alguém deve ter acordado assustado aí. Eu não respondi a sua pergunta. Posso? Depois eu vou. Você perguntou sobre DO, né? Direct Optimization. A gente discute isso também. Isso daí foi mais ou menos aquele tipo de coisa. Vamos falar disso? Vamos. Mas a gente concorda com o que eles falaram. Então não tem graça. Então vamos pegar uma coisa que a gente não concorda e falar assim mesmo. Foi mais ou menos esse. Já que a gente está empolgado, agora vamos escrever sobre isso também. Aí a gente fala, bem, isso daqui a gente concorda com eles, mas tem um parentezinho que a gente gostaria de explorar, que não tem nada a ver com o trabalho, está lá. Porque foi dito repetidamente, uns 3 ou 4 trabalhos já, que em DO não existe a separação primária e secundária. Né? O que sempre me pareceu uma coisa maluca, porque em ciência sempre tem uma divisão entre observação e legitimação, né? Observação e teoria, observação e hipótese, dados e hipóteses, esse tipo de coisa. Né? A ciência funciona nessa dualidade, né? Do esperado versus o observado, conjecturas e refutações. Né? Se você tem algo que não funciona assim, você pode começar a desconfiar que essa coisa tem alguma coisa de podre no seu interior. Mas eu gosto de otimização direta, eu acho interessante. Então, o que eu fiquei pensando e cheguei à conclusão é de que é essa apresentação que está errada, não o método em si. O método em si é um método interessante para você descobrir equivalências que você não descobriria de outra forma. Por quê? Porque ele permite a você flexibilidade nas colunas do que você está comparando. Para quem não conhece, essa optimização direta é o seguinte, ao invés de você pegar as sequências de DNA, alinhá-las, e depois você construir a árvore, o que você faz é construir a árvore e alinhar ao mesmo tempo. De maneira que no final você tem as sequências alinhadas e a árvore. Tá? É tudo simultâneo. Então, no raciocínio inicial, dá a impressão que não existe mais homologia primária e secundária, não existe mais essa dualidade. E o que a gente discute é que existe sim, ela só está misturada, ela não está tão clara quanto costuma ser numa análise com sequências alinhadas. Mas ela ainda está lá, tanto que você tem homoplasia. Se você tem homoplasia, necessariamente significa que tem coisa que você esperava que fosse igual e não é. Né? Então ela está lá ainda. A gente faz esse... Sai um trabalho falando muito mal de Direct Optimization sobre o aspecto de homologia. Não sei se você chegou a ver no Molecular Phylogenetics in Evolution. Saiu há um ano atrás, ou algo assim, menos de um ano. Mas descendo o sarrafo. Aí a gente até cita esse trabalho, né? Oi? Mas esse daí desceu o sarrafo especificamente com relação a essa coisa de homologia, né? Dizendo que se não existe essa separação, então essa coisa não é ciência. Isso é uma linguagem. Né? Talvez o cara esteja certo. É uma linguagem para você descobrir coisas. Nem tudo que é tautológico é ruim, né? A matemática tautológica é interessante, né? Ajuda a entender uma boa parte do mundo, né? Se não ele todo. Então, isso não quer dizer que seja um pecado mortal, né? É só você colocar os pontos nos is. Isso se enquadra onde? É uma coisa diferente. Direct Optimization é um troço, e otimização direta é um troço diferente. Não é a mesma coisa que a gente estava fazendo com caracteres normais, com sequências alinhadas ou com caracteres morfológicos. Você está permitindo uma flexibilidade na delimitação das colunas do que pode se transformar um no outro. Pode ser. Pode ser simplesmente porque eu acho que esquema de sinapomorfia é uma coisa meio vaga para mim, então vai acomodar quase qualquer coisa. Não é otimização, certamente, porque a otimização ela tira a... Não, a otimização... não é bem uma otimização, é verdade. Ele está montando um esquema é um bom termo. É um bom termo. Esquema de sinapomorfia. Né? Pensando bem. Porque ele não está otimizando, é quando a topologia está pronta. Né?
E aí você vai otimizar os caracteres dentro daquilo. A análise parcimônia é feita assim também, né? Você, não, na verdade, você não está pegando as topologias e otimizando ali dentro. Você está fazendo as duas coisas meio simultaneamente. A diferença é que, na otimização direta, você está permitindo que o 0 do caráter 1 se transforme no 1 do caráter 2, por exemplo. E não no 1 do caráter 1, porque você não sabe quem é caráter 1 e caráter 2. Né? Eles estão em estado de fluxo, se ajustando a árvore da melhor maneira possível, montando o alinhamento. Né? Você deve ter feito isso, você sabe do que eu estou falando, né? Dá a impressão, realmente, numa primeira vista, que não existe mais separação entre observação e hipótese. Ou que você está, digamos, bagunçando um pouco essa linha demarcatória. E está mesmo, mas não quer dizer que esteja completamente obliterado. Ainda tem, tanto que você tem similaridades que não são resultados de herança. Então, acho que isso daí deixa claro que não é, né? Não pode ser. Aliás, é difícil imaginar uma coisa que não tenha, né, separação entre observação e legitimação. Porque isso é a base de qualquer teoria, né? Você vai ver os dados e ver se eles concordam com o que você espera ou não, né? Com alguma coisa. Ou entre si. Alguma coisa, você tem que ter um parâmetro para julgar aquilo. Do contrário, ele não é mais uma teoria que fornece hipóteses no sentido normal. Ele virou uma linguagem descritiva. Pode ser, é nesse sentido que a gente diz que DO ainda é interessante. Né? Você só tem que entender o que ele está fazendo, qual é o resultado daquilo. É diferente do que a gente via como sendo resultado de uma análise filogenética ortodoxa. Minha pergunta tem a ver com a pergunta que ela tinha feito e sua resposta depois, né? Que você falou que a simplesiomorfia, na verdade, ela foi uma sinapomorfia também, depende do nível, né? Dentro daquela análise, ela é uma sinapomorfia também. Mas seguindo esse raciocínio, a plesiomorfia, sei que isso vai meio que na linha do Nixon e Carpenter, né? Mas a plesiomorfia também, num nível mais abrangente, não foi também uma sinapomorfia lá atrás? Sim. Então, não, a plesiomorfia. Então não daria também para a gente assumir, se a gente assume a simplesiomorfia como algo homólogo, assim como a sinapomorfia, não vai meio que, seguindo esse raciocínio, a plesiomorfia também, sei lá, meio na linha do Nixon e Carpenter, dizer que também seria uma homologia num nível mais abrangente? Correto. Acontece que você não testa a hipótese de homologia usando simplesiomorfias, você testa usando sinapomorfias, né? A simplesiomorfia é só uma consequência daquilo. Você vai ver que, por exemplo, esses dois aqui têm um estado que é o estado primitivo. Pronto. Por que você sabe disso? Porque você sabe que a sinapomorfia está aqui. Só por isso. Então, é mais ou menos a minha resposta na linha que eu dei para ela ali. Que você transformar em palavras essa equação, ela vai um pouco além do que é, na verdade. Porque a homologia, como sinapomorfia, é uma equivalência funcional, né, ou operacional. Não é uma equivalência semântica completa. Ainda mais porque a homologia já quis dizer tanta coisa. Né? Então, digamos, é uma frase de efeito que esconde uma verdade subjacente. Mas a frase de efeito não pode ser interpretada literalmente. Né? Homologia para o Owen era outra coisa. Então, como é que eu vou dizer que a homologia é sinapomorfia? Entendeu? Tem que ser entendido dentro de certo contexto. Né? Não há dúvida. Essas definições são assim, frequentemente. Então, simplesiomorfia é homologia? É. Se você souber onde estão todas as transições dentro de uma árvore, quase todas as simplesiomorfias são homólogas. Se um cladograma disser que elas são homólogas. Os únicos casos em que não são aqueles em que a raiz vai estar na interface da transição dos caracteres, que eu elaborei um pouquinho. Né? Mas, de um modo geral, sim. Mas se você tem exceções, significa que você não pode generalizar, né? Conceitualmente. Mário, queria voltar um pouco para o assunto de otimização direta. Uma das alegações que alguns autores fazem para dizer que não existe essa separação de homologia primária e homologia secundária está relacionada com as codificações. Eles falam que no caso de biologia molecular, os teus estados já estão dados. Por conta disso, você teria, em algumas situações, só 4 estados, então não haveria necessidade da procura do resto dos estados, e, portanto, essas separações entre primário e secundário não faz o mínimo sentido em termos tanto operacionais quanto da lógica científica do método. Quando nós pensamos em transpor esse raciocínio, que não é mencionado quando se faz esse comentário por esses autores, para um raciocínio morfológico, a codificação dos caracteres, obviamente é muito difícil de qualificar e de quantificar, mas dependendo do observador, obviamente, é quase infinita, se você pensar para
para qualquer tipo de caráter. E nesse momento, a transposição desse tipo de raciocínio deles com relação à codificação para os dados moleculares perante os dados morfológicos, ela coloca uma região meio cinzenta na hora da natureza científica. Diz que uma coisa, ou leva o leitor em alguns momentos a pensar que uma coisa poderia ser diferente para os dados morfológicos e outra para os dados moleculares. Eu não sei se você entendeu um pouco bem o que eu quero dizer. E esse raciocínio eu acho um pouco esquizofrênico, assim, é um pouco meio fora de... quase querendo colocar uma luz onde não há luz. Não sei o que você acha com isso. Eu queria ouvir sua opinião com relação a isso. Eu acho que você não quer ouvir uma repetição do que eu já falei na outra pergunta, né? Você quer ouvir algo além, né? Porque uma parte que se perguntou, a resposta é a mesma, né? Agora, com relação... Tem casos de aplicação de DO em caracteres morfológicos, né? Comportamentais, coisas recentes que foram feitas, que eu não posso julgar porque eu não olhei os caracteres um por um com cuidado, assim, para entender o que aconteceu e tal. Precisaria ler mais sobre isso. Esses trabalhos específicos, né? Não são muitos ainda, são poucos, para ver o que aconteceu ali. Mas é possível ter coisas completamente absurdas, né? Por exemplo, se você tem 2 caracteres adjacentes que dizem respeito a coisas completamente diferentes na morfologia de um bicho, tá? Digamos, forma de um osso e um comportamento de subir em árvore, né? E, de repente, na otimização direta, as sequências fazem isso. O que seriam sequências? Né? As sequências de 0 e 1. De repente, a forma alongada de um osso fica igual a pular de árvore em árvore, entendeu? Em sequências, você não liga muito para isso, porque mesmo em sequências já apareceram resistências a isso em genes codificadores, porque eles falam que quando você faz isso, você não tem mais os códons, né? Frequentemente eles ficam todos quebrados, não codificam mais proteína nenhuma. E eles fizeram um antídoto para isso em algumas versões subsequentes do programa, para que mantivesse essas coisas juntas. Agora, em morfologia, esse problema é evidente quando ele ocorre, né? Agora, eu sempre vejo esses métodos como janelas para a gente descobrir coisas que a gente ainda não sabe. Quem sabe, ao fazer isso, você não descobre que realmente aquele osso está associado a poder pular de árvore em árvore. Coisas mecânicas, às vezes, estão associadas. Você demoraria muito para descobrir isso se não fosse o resultado dessa análise, né? Então, eu vejo o DO como uma possibilidade de a gente explorar os dados melhor e descobrir possibilidades de homologia que a gente não conhecia antes. Mas, para mim, na minha opinião, usar a DO como resultado de uma análise exige um bocado de explicação. Vai ter que gastar um bocado de baba aí explicando por que você está considerando isso, né? O que as pessoas não fazem, né? Quem faz geralmente não está afim de explicar muito, né? Eu usei DO e pronto, né? Mas eu acho que a ruptura com os métodos normais de codificação de caracteres são profundas o suficiente para a coisa precisar de mais explicação. Não sei se você viu, saiu um trabalho do Wheeler agora na Cleidice há pouco tempo, explorando as coisas mais básicas sobre custo, gap cost e otimização e otimização direta. São umas continhas que eu achava que já tivessem sido publicadas há algum tempo. Eu fiquei surpreso de ver isso saindo em 2011. Né? Um trabalho curtinho e tal, mas que ele começa a explorar isso. Aí você vê que o negócio ainda está bem pouco explorado, que precisa de um bocado de mais estudo. Né? Mas o Wheeler é um cara muito inteligente, viu? O método é legal. A ideia é muito boa. E ela rompe com uma tradição muito antiga. E por que ela não pode ser rompida? Né? Tradições antigas estão aí para serem rompidas com grande alarde. Né? Só isso. Então, assim, de maneira nenhuma, eu não gosto dessa postura de dizer, não faz isso, isso está errado. Não, sempre vai ensinar alguma coisa a gente, né? Desde que você entenda qual é o resultado. O que é esse resultado? É uma filogenia? Ou é um mapa para correlações que você não conhecia antes? Pode ser visto dessa forma, né? Por que não? Além disso, pensa bem, é impossível você se livrar de algum conceito de homologia primitivo. Mesmo na otimização direta, um A é um A, um C é um C. Um gene é um mesmo gene. Você sempre parte de algum tipo de equivalência que é a homologia primitiva que sempre teve lá, né? De coisas que são iguais. Um A é igual a um A, certo? Isso é uma homologia, uma expectativa de homologia. Se você usou o fragmental do citocromo B, você está usando isso em várias espécies partindo do pressuposto que aquilo é homólogo, né? Sempre tá, a hipótese de homologia básica, primária, sempre está lá, escondida em algum lugar. Não dá para você se livrar dela. Márcio. Mário, do ponto de vista teórico, tudo é mais ou menos intuitivo.
e conduz a um determinado objetivo, vamos dizer assim, a um determinado fim. Me preocupa muito o aspecto prático, principalmente levando em consideração aquela afirmação dos dois de que homoplasia é erro, né? Bom, na verdade, é muito difícil a gente ter, do ponto de vista prático, uma situação ideal, com todas as espécies representadas dentro de um determinado táxon para fazer uma análise. Isso me parece fundamental para evitar o erro, tá certo? Eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, como fazer para evitar o erro numa análise do ponto de vista prático? Obrigado. Olha, o primeiro eu vou começar um pouquinho antes. Voltando a essa história do erro, né? Eu já falei isso, mas vou falar de novo, só para ficar bem claro, para talvez quem não tenha aprendido o negócio. Se você vê, insetos, tem insetos sem asa, né? Primitivamente sem asas. Sanuros, colêmbulos, aquelas coisas lá embaixo. Depois você tem os insetos com asa, que quase todo mundo tem asa. Aí você encontra pulga, que não tem asa. E alguns outros também não tem. Vamos dizer pulga. Bem, você na sua matriz morfológica colocou lá asa, ausência de asa. Quando você codificou a ausência de asa em pulga, você errou? Não, a pulga não tem asa. Ponto final, né? Acho que até alguns têm, né? Alguns sifonápteros têm asa em certos estágios reprodutivos. Mas digamos que seja a pulga que a gente conhece sem asa. Teve erro? Não, né? Ela não tem asa e ponto final. Certo? Quando vier seu cladograma, está lá. Asa, ausência de asa, apareceu asa, perdeu asa. Homoplástico, né? Está errado? Não, está certíssimo. Você descobriu que a ausência de asas em pulga é secundária. Eu acho isso uma das coisas mais bacanas, né? Você descobre o resultado da análise, você descobrir o que você não esperava. Que a homoplasia é isso, né? Então eu não vejo por quê. Quando você diz que cobra não tem pata, está errado? Cobra não tem pata? Não, está certo, elas não têm, né? Você pode dizer, mas foi um erro, porque você, se olhar o embrião, você vai ver que ela realmente tem, né? Mas toda observação é baseada num determinado plano cognitivo. Não tem como você fugir disso. Você observa todas as comparações naquele plano, ou nos planos aos quais você tem acesso, né? Se você viu o embrião da cobra, viu que ele tem pata e codificou pata como completamente ausente, como se fosse um anfióxo, você errou. Isso foi um erro, porque a pata estava lá, você que não quis colocar, certo? Mas se você não tem acesso a essa informação, está certo. Até onde você viu, os semáforos que você comparou, pata, 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 não pata. Está certo, né? Não tem erro aí. Agora, como evitar esse erro? Esse erro desse tipo, que para mim não é erro, não tem como ser evitado. Isso é uma descoberta da análise, né? Eu acho isso interessante. Se você descobre uma glândula na cauda dos seus peixes com uma escaminha modificada e descobre num grupo totalmente não relacionado a mesma escaminha, você não precisa nem fazer uma análise filogenética. Você já sabe, isso aqui é família tal, isso daqui é família tal, separada por 500 nós no cladograma, não é homólogo. Isso é convergente, né? Ninguém vai exigir que você faça uma matriz completa para mostrar que a escama na cauda de um ciprinídeo não é homóloga à escama na cauda de um caracídeo, né? Ou seja, você descobriu algo interessante, né? Não é um erro, é uma descoberta. Agora, o erro trivial mesmo, aquele erro que é erro, né? Esse aí fica na mão de quem está fazendo a análise, né? Aí é difícil você dar sugestões concretas gerais, porque eu conheço gente que faz trabalho mal feito, abundantemente, né? O que eu posso fazer a respeito disso, né? Você olha e você sabe, está errado isso aqui, né? Ele viu ok, focinho alongado, mas o focinho alongado nesse táxon é resultado da pré-maxila, naquele outro é resultado do nasal. Então são duas coisas bem diferentes, né? Mas mesmo isso eu relativizo, sabe por quê? Porque às vezes a gente se surpreende. A gente vê essas generalizações mal feitas, de caracteres morfológicos às vezes, e aí você vê que o cara está certo. Que você vê, realmente, a parte de um clado que primeiro cresceu um osso, depois cresceu outro, depois o primeiro regrediu e ficou só aquele. Ou seja, o alongamento é homólogo, né? É parte do mesmo processo de alongamento do focinho. Então, mesmo isso, eu tenho minhas ressalvas sobre, antes de criticar, né? Mas nada mais pode ser feito, além de ter cuidado na hora de codificar caracteres e olhar no maior número de planos que você pode, né? E eu diria, uma vez superada essa barreira, o resto não é erro, o resto é descoberta. Oi. Kawada. Mário. Eu queria saber a sua opinião sobre
a utilização da pesagem implícita, já que o pessoal está falando de homoplasia, porque a pesagem implícita ela pega justamente no ponto da homoplasia, né? Sobre a porcentagem dela de utilização dela na sua análise, né? E sobre também aquela distância SPR que o Goloboff fez um artigo na Cladistics em 2008. Fala um pouco sobre o que você acha sobre essa distância SPR. Bem, eu posso contar uma historinha, se você quiser ouvir, rápida. Esse negócio de homoplasia, eu apresentei alguns trabalhos em RN mais de uma vez, na verdade mais de uma vez, e que eu vou para esse caminho de dizer, olha, homoplasia não é essa coisa ruim que todo mundo está pensando, não, tem coisa interessante, já tem trabalhos mostrando isso, que não são meus, tal do Farris, né, aquele grupo dele lá da Botânica, trabalho antigo já, de 2002, que mostram empiricamente que a coisa pode estar indo numa direção um pouco diferente, né? Mas o Pablo Goloboff, ele não quer ouvir falar disso. Por quê? Porque todas as funções de cálculo que ele tem feito até agora, inclusive pesagem implícita, dizem respeito a interpretar a homoplasia como sendo evidência indubitável de não corroboração. Se você quebra essa equação, você está quebrando boa parte da lógica do método de pesagem implícita e de outros que ele tem proposto ao longo do tempo, que são métodos muito bons. São ideias muito, muito interessantes. Só que, conceitualmente, todas elas dependem de você ver a homoplasia desse jeito. A homoplasia é sinal de erro. Então, portanto, você decresce todas as funções. Você vai perguntar, mas isso não se aplica também à pesagem sucessiva e outros tipos de função? Não. Porque elas não são tão dependentes da função que você usa de pesagem. Você pode usar pesagens diferentes. Pesagem sucessiva, você pode usar qualquer função de pesagem. Você pode botar uma pesagem que dê mais peso à homoplasia, se você quiser. Ou pode fazer uma pesagem que vai dar pesos diferenciados para homoplasias diferentes. Ou seja, ele é flexível com relação a isso. Agora, pesagem implícita, não. Ele necessariamente é uma função decrescente de homoplasia. E isso você não tem como fugir. Porque você pode diminuir a curvatura, a convexidade da sua função, mas ela sempre vai ser decrescente com relação à homoplasia. Então, existe muita resistência. Toda vez que eu apresentei isso, teve um bocado de resistência do pessoal da pesagem implícita, pesos implícitos. Porque a ideia realmente eu acho que é um pouco desagradável para eles. Até o Farris fala, né? Porque o dele não tem esse problema, o raciocínio dele não depende tanto de você ver uma homoplasia como erro nessa ótica. Então ele até fala, na verdade essa ideia incomoda muito mais o Paulo do que a mim, para dizer a verdade. E é verdade, ele acha a ideia boa, na verdade a ideia foi desenvolvida em conversas com ele, pontilhadas ao longo dos anos, né? Então, isso não tem. Essa distância que você pergunta, eu não sei o que é. Você tem que refrescar minha memória. A distância basicamente não compara uma árvore A com uma árvore B. E faz a medida da distância de uma árvore A para se tornar uma árvore B. Quantos movimentos de mão são necessários para essa árvore dar uma árvore B e vice-versa? Sim, mas isso não tem problema? O que você acha que isso diz respeito ao problema de homoplasia? Tá. Sim. Eu acho que eles estão botando, digamos, como os americanos dizem, o pescoço um pouquinho para fora demais aí, né? Essa expressão diz quando você stick your neck out, significa que seu pescoço está cada vez mais esticado, é fácil passar uma faca, né? Então, tipo, você está se arriscando. Eu acho que eles estão começando a achar um pouco longe demais, viu? Porque a distância, essa distância que você está falando, na verdade, ela vai ser utilizada como parâmetro de decisão, para ver qual o K, não é isso? Eu acho que eu não li esse trabalho, mas eu li uma aplicação dele. Por que isso é um bom critério? Esse é o problema, né? Ele é um critério que funciona? É um critério que funciona. Por que ele é recomendável? Tem que ter uma estimativa de alguma coisa que ele faça, que aproxime ele mais de um ideal metodológico. Eu não vi isso ainda. Na verdade, mesmo a pesagens implicadas tem certas lacunas para serem preenchidas aí. Oi? Mas isso não é um critério válido?
A filogenia pode estar cheia de... Não, tudo bem, eu não estou culpando você. Não. Eu estou fingindo que você é ele, entendeu? Temporariamente, sem nenhuma implicação. Hã? Jogar fora caracteres, às vezes, também resulta em mais resolução. Né? Não é por isso que você vai jogar caracteres fora. Nem sempre, mas pode acontecer, né? Certamente, se você jogar de fora seletivamente, você consegue a árvore que você quiser, né? Que nem tirando baratinhas de um prato, num restaurante barato. Ele fica limpo. Só que as baratinhas fazem parte do prato. Você tem que comer com elas. Com as anteninhas saindo, camarão. Eles querem jogar fora as baratinhas. Não. As baratinhas fazem parte daquilo. Da experiência de comer pastel na feira. Não sei o que você acha. A gente pode discutir. Você tem alguma opinião sobre isso? Não. Isso daí, na verdade, certamente é uma resposta, não posso saber por fato, mas é uma resposta à crítica que o pessoal faz. Inclusive, quando você explica o que é a pesagem implícita, o pessoal, mas e aí o K? Porque o K pode variar tanto, né? Como é que a gente escolhe isso? Não tem como escolher, né? Você começa com 1, 2, aí vai diminuindo, vai aumentando, vê o que acontece, né? Com sorte não muda muito quando você muda o K, mas se der azar, muda. E qual o critério, né? Então, isso aí eu vejo encaixando a peça nessa parte do quebra-cabeças. Eles quiseram dar uma resposta a isso, uma maneira objetiva de se definir o K que seja independentemente de suas idiosincrasias, que seja algo interno da matriz. Né? Eu teria que ler mais e pensar mais sobre o assunto para te dar uma resposta categórica. Tá? Sobre o que eu acho. Pode ser que eu não seja uma conclusão também. Porque você está num estado de fluxo sempre, né? O Pablo é um cara inteligente e geralmente tem boas ideias. Agora, assim, isso é claro, né? Todo mundo pensa sobre os assuntos e pode chegar a conclusões diferentes. O Pablo sempre teve muita facilidade para programar as coisas, porque ele é um bom programador também. Então ele tem a ideia, no dia seguinte já tem um programa que implementa aquilo, né? Isso é bom, porque as pessoas usam suas ideias rápido. Por outro lado, é ruim, porque você se sente tentado a disseminar o uso daquelas coisas antes que você tenha plena certeza de que aquilo é o mais recomendável, né? Ou seja, antes que outras pessoas possam analisar teoricamente aquilo tudo. Mas... Eu peguei os dados da minha tese e fiz mais ou menos algo que imaginava que seria próximo do que eu orientei feito. Chegou a uma conclusão. Eu orientei para ele, para o aluno dele, e escreve de novo. Enche o saco e acaba respondendo. Uma hora ele vai responder. Nem que seja para pedir para não te mandar mais mensagens impertinentes. Mais alguma? Tem uma lá atrás. Eu gostaria de voltar no assunto da raiz, porque acho que é muito interessante que, no meu ponto de vista, uma hipótese de homologia hierárquica. Se a gente não tem uma hierarquia, a gente não tem uma relação entre as partes ou depois entre organismos. Mas o enraizamento chega no fim da análise cladística. E nossas hipóteses de homologia, numa matriz de caráter, não tem hierarquia. Eu gostaria de saber o que você acha desse problema. Se já existe um método que se chama análise a 3 elementos, que usa a hipótese hierarquizada de homologia. Eu entendi exatamente a sua pergunta. E é um dos assuntos que mais me interessam nessa história toda, a relação de enraizamento com o resto da análise filogenética, que é uma relação muito tênue. As pessoas não desenvolveram muito isso. Né? É interessante, porque na década de 70 estava sendo bem desenvolvido. 70, sim, comecinho, né? 70, 71, 72, saíram vários trabalhos interessantes. Depois, vários trabalhos nada, e depois vários trabalhos desinteressantes, e depois nada de novo. Então, é um assunto meio virgem. Né? Eu já vi uma citação de um trabalho de matemática lidando com
com problemas filogenéticos, mas de um matemático que não entende nada de biologia, nada, só queria trabalhar com os algoritmos. E ele começa falando assim, eu vou trabalhar com isso assim, 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 e sei que isso não tem enraizamento. Aliás, para um matemático, uma das lacunas mais interessantes na biologia sistemática é que o tema de enraizamento não é desenvolvido teoricamente. Quer dizer, para um cara de fora isso está evidente, né? Para alguém que não trabalha com o assunto, mas que lê as coisas, né? Procura trabalhos relevantes para o que ele faz. E isso a gente fala ligeiramente nesse trabalho aí, porque como a gente lida com enraizamento, a gente critica muito essa postura de colocar a raiz como sendo uma coisa neutra. A gente está chamando de um zumbi filogenético. Aquele rabinho é um zumbi. Por quê? Ele não é vivo, que nem os outros ramos. Ele vai para qualquer lugar sem fazer nada. Como se fosse um ramo fantasma, né? Quando não é assim na realidade, quando você enraiza um troço de verdade, ou seja, você pega a sua análise e coloca ela dentro de uma análise mais ampla, que isso aqui, no fundo é que é enraizar, né? Vai aparecer aquele raminho lá, unindo aquilo com o resto. E desse raminho vem muita coisa. Todos os caracteres vão ter estados vindo dali. Isso pode impactar a sua análise profundamente. Então, quando você faz isso, com essa raiz zumbi, aquilo não existe, aquela entidade não existe metodologicamente, ela é inexistente. A gente tenta ser justo e fala, bem, é verdade que essas deficiências não se originaram com o trabalho deles, mas eles abraçam essa visão deficiente da coisa completamente, né? Abraçam com vontade. E a gente elabora um pouquinho, dizendo que a raiz não pode ser assim, né? Que a gente tem que voltar a como se via a raiz antigamente. A raiz é uma coisa ativa, que funciona como sendo uma fonte de estados de caracteres também. E não tem outra maneira de você ver a raiz. Se você estiver falando de outra forma, você não está usando raiz, você está usando o que eu chamo de um localizador de raiz, que é quando você usa método ontogenético, quando você usa midpoint routing, esses outros métodos, né? Ou seja, você não está botando uma raiz de verdade, você está dizendo onde a raiz iria se ela existisse, né? Ou onde ela provavelmente iria se ela existisse. Então, existiram algumas tentativas de remediar essa situação. Nenhuma delas bem sucedida, né, ao meu ver. Barriel e Tassi, Bryant tentou também algumas coisas. Todos eles com algumas contribuições interessantes, mas o problema não foi, digamos, lidado na sua totalidade. Saiu um trabalho do Hilsenbeck sobre enraizamento bayesiano, alguns anos atrás. Também interessante, lida com essas questões todas, mas sempre tangencialmente. A gente precisa de uma teoria geral de enraizamento. Essa é a verdade. Ok? Então, obrigado novamente pela atenção de todos e parabéns pela organização do evento.